Olá! Hoje eu vou falar sobre operações com números irracionais. Não percam! Vou começar por falar das regras das multiplicações e divisões com raízes quadradas. E vou dar aqui um primeiro exemplo de raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Quando nós temos isto, nós podemos juntar as duas raízes quadradas numa só. Fica então raiz quadrada de 3 vezes 5. E agora então é só multiplicarmos estes dois números. Fica raiz quadrada de 15. É muito simples. Mas, tal como podemos juntar as raízes quadradas, também as podemos separar. Por exemplo, se tivermos raiz quadrada de 12, isto é igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 3. E isto então é igual a raiz quadrada de 4, que é 2, vezes a raiz quadrada de 3. Com a divisão é exatamente a mesma coisa. Se eu tiver raiz quadrada de 6 a dividir por raiz quadrada de 2, junto as duas raízes quadradas, fica raiz quadrada de 6 a dividir por 2. E agora é só fazer isto, raiz quadrada de 6 a dividir por 2, que dá 3. E também as posso separar. Se tiver raiz quadrada de 16 sobre 9, isto é igual a raiz quadrada de 16 sobre a raiz quadrada de 9. E isto então é igual a raiz quadrada de 16, que é 4, sobre a raiz quadrada de 9, que é 3, 4 terços. Como bem, esta parte é muito simples. Quando temos multiplicações ou divisões, juntamos as raízes quadradas numa só. Mas também podemos fazer o contrário, que é separá-las. Agora vou falar quando são somas ou subtrações. Vou começar por dar um exemplo com a incógnita x. Por exemplo, se tivermos 3x mais 2x, como é que nós resolvemos isto? Mantemos o x e somamos estes dois números, 5 mais 2, 3 mais 2, que vai dar 5. Então, com as raízes quadradas é exatamente a mesma coisa. Se eu tiver, por exemplo, 3 raiz quadrada de 7 mais 2 raiz quadrada de 7, a raiz quadrada de 7 é como se fosse o x, porque na verdade a raiz quadrada de 7 é uma dízima infinita não periódica, ou seja, a gente não conhece o seu valor. Por isso, mantemos a raiz quadrada de 7 como se fosse o x e somamos estes dois números, 3 mais 2, que dá 5. Por exemplo, se tivermos raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3, isto aqui é a mesma coisa do que ter x mais x. Então aqui como é que nós faríamos? Nós sabemos que aqui é como se tivesse 1, por isso mantemos o x e 1 mais 1 dá 2x. Por isso aqui é a mesma coisa. Aqui é como se tivesse 1, aqui é como se tivesse outro 1, por isso mantém-se a raiz quadrada de 3 e 1 mais 1 dá 2. Por exemplo, se eu tiver 2x mais 4y, eu consigo somar isto? Não consigo, porque estas duas incógnitas são diferentes. Por isso é exatamente a mesma coisa. Se eu tiver, por exemplo, 2 raiz quadrada de 6 mais 4 raiz quadrada de 5. Isto aqui não dá para somar, porque quando as raízes quadradas são diferentes, não dá para somar e então fica só assim, é o mais simples possível. É claro que se for à calculadora consigo resolver isto, mas assim, aplicando estas regras, não dá. Agora vou só dar alguns exercícios. Há um bocado esqueci-me de dizer que quando nós estamos a fazer aquilo com as raízes quadradas, estes exercícios, se fosse as raízes cúbicas era exatamente a mesma coisa. Eu só estou a fazer com as raízes quadradas para ser mais simples. E também, se for com a subtração, também é exatamente a mesma coisa do que na soma. Por exemplo, se eu tiver 5
raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 7 é exatamente a mesma coisa, só que em vez de somarmos, subtraímos. Ou seja, a raiz quadrada de 7 mantém-se e subtrai-se o 5 com o 1, que aqui é como se tivesse 1. Fica então 4 raiz quadrada de 7. E se em vez destas raízes quadradas tivermos o π, também é a mesma coisa. Por exemplo, 3π mais 2π menos π. Mantemos o π, que o π é outra vez como se fosse raiz quadrada ou como se fosse o x, e fazemos 3 mais 2, que dá 6, que dá 5, menos 1, que dá 4. E fica 4π. Por fim, vou só dar um último exemplo. Se tivermos a raiz quadrada de 2 mais 3 elevado ao quadrado, como é que fazemos isto? Quando nós temos, por exemplo, 5 ao quadrado, nós temos 5 vezes 5. Por isso temos a raiz quadrada de 2 mais 3 ao quadrado, fazemos raiz quadrada de 2 mais 3 vezes raiz quadrada de 2 mais 3. Então, raiz quadrada de 2 mais 3 vezes raiz quadrada de 2 mais 3. E agora, para resolver isto, temos que fazer esta raiz quadrada de 2 vezes esta, vezes a mais esta raiz quadrada de 2 vezes este. E depois, este vezes este, mais este vezes este. Então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4. Mais raiz quadrada de 2 vezes 3, que dá 3 raiz quadrada de 2. Mais 3 vezes raiz quadrada de 2, que dá outra vez 3 raiz quadrada de 2. Mais 3 vezes 3, que dá 9. E agora aqui fica a raiz quadrada de 4, que é 2, mais 3 raiz quadrada de 2, mais 3 raiz quadrada de 2, que vai dar 6 raiz quadrada de 2, mais 9. E isto agora, podemos ainda fazer este 2 mais este 9, que dá 11, e fica 11 mais raiz quadrada, mais 6 raiz quadrada de 2. E pronto, a partir daqui isto já não dá para simplificar mais. E pronto, é isto por hoje. Obrigada por terem assistido. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários e até à próxima!